A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, a classe Adultos, uma grande temática que temos nesse terceiro trimestre, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 20, onde diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática para essa lição diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Queridos, a leitura bíblica para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, dos versículos 9 ao versículo de número 20, onde diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são, primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Uma lição muito interessante. Preste atenção uma coisa interessante, para um ponto de contato, não é? Antes da gente entrar na lição propriamente dita. Então, quando nós assistimos, por exemplo, pessoas influentes afirmando que a Bíblia deve ser atualizada diante dos desafios de gênero, saiba que estamos diante de cristãos que deixaram de lado a visão bíblica do pecado. E cá para nós, irmãos, tem muita gente boa, tá certo? Muito crente bom, que já esqueceu que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Esqueceu os conceitos fundamentais e agora estão sofrendo e ensinando erroneamente algumas coisas aí que nós precisamos ter muito cuidado. Como o próprio autor diz, deixaram de lado a visão bíblica do pecado. E nesse sentido, não há disposição, não é, para sustentar uma verdade bíblica tão intragável para o mundo moderno. O homem, por natureza, tá certo? Desde o pecado original, que o homem herdou em sua natureza
o pecado, ou seja, o homem é por natureza pecador, e por isso o homem precisa se arrepender dos pecados. Já essa semana, ensinando a minha igreja, eu estou ensinando sobre a primeira carta de Pedro atualmente, eu disse para os irmãos, mostrei na Bíblia, apresentando uma ampla, digamos assim, uma ampla referencial, um amplo referencial bíblico, vários pontos da Bíblia Sagrada, mostrando o quanto nós, os crentes, precisamos da regeneração, precisamos ser gerados novamente, afinal, nós queremos ir morar no céu. Então, se nós enfraquecemos, né, a doutrina bíblica do pecado, nós passamos a aceitar, né, tudo o que a Bíblia diz que é pecado. Então, se a gente toma por referência outra coisa, ou simplesmente não aceita o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, na verdade, nós passamos a viver em pecado como se fosse uma coisa normal, e isso não provém da parte de Deus. Então, nessa lição, nós precisamos ser lembrados, irmãos, primeiro, que a queda lá no Éden, ela transmitiu à humanidade, a toda a humanidade, a inclinação do coração humano ao erro. A gente sempre tem o cuidado de dizer aos irmãos, por exemplo, quando estamos lendo sobre as obras da carne, a gente sempre tem que ter o cuidado de mostrar aos irmãos que aquilo ali está sendo escrito para a gente. Quando a Bíblia diz que as obras da carne é feitiçaria, glutonaria, lascívia, impureza, prostituição, tal, na verdade, o coração do ser humano é inclinado àquilo, né? Então, a regeneração, ela é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado. Ou seja, nascer novamente, ser gerado novamente. É o único meio possível, né, da gente desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Então, não obstante, por influência de algumas teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Não é a Bíblia que mudou ou que precisa ser atualizada. Na verdade, estão querendo acrescentar ou retirar palavras da Bíblia Sagrada. E isso é um perigo, porque o que é pecado, de acordo com a vontade de Deus, se a gente não tomar cuidado, passa a ser uma coisa normal para a gente, não é? Então, esse processo ele abriu portas para a normalização do pecado em muitos lugares, e infelizmente até alguns lugares denominados cristãos. Então, eu quero mostrar para os irmãos o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã, ou seja, para a verdade absoluta, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Também eu quero mostrar aos irmãos sobre a realidade do pecado à luz das Escrituras. Também a chamada teologia liberal, né, que tenta a todo custo se livrar dessa questão inerente ao ser humano caído, e também pontuar o que o pecado trouxe para o ser humano e quais as consequências desse terrível ato que é o pecado contra Deus, tá certo? Irmãos, a gente nunca pode esquecer aquela definiçãozinha do departamento infantil, né? Quando diz que pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz ou que a gente fala, que contraria a palavra de Deus, tá certo? Então, tudo que a gente fala, faz ou pensa que não está de acordo com a palavra, que se choca com a palavra, então é pecado. E aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa terrível influência. Agora, o que é que a Bíblia fala da natureza pecaminosa? Vamos lá. Aí a gente precisa entender primeiro o que é pecado. Então, dentre alguns termos, e aí tem vários termos na Bíblia
que se refere a pecado, o autor da lição ele destaca o substantivo hebraico atá, tá certo? Ou chatá, falando no português, cuja raiz significa errar o alvo, né? E o seu correspondente no grego, amartia, tá certo? Possui a conotação de erro moral. Então a Bíblia ela define pecado como sendo uma transgressão da lei de Deus. Isso aqui é muito forte, não é? Por quê? Porque a gente sempre precisa entender que existem duas maneiras de nós sermos vistos. A primeira maneira é como as pessoas nos veem. As pessoas podem ver a gente como pessoas santas, homens e mulheres santos, que andam de acordo com a palavra de Deus, que falam a Bíblia, tal. Mas a grande questão é como o céu nos vê. Você imagina um homem pecador pregando santidade, com aparência de santidade, como se fosse a pessoa mais correta do mundo, mas o céu olhando para ele, dizendo ali está um transgressor. Então isso é algo que deve mexer com a gente. Então, pecado é transgressão da lei de Deus, ou seja, a contrariedade da lei de Deus. Então, a palavra é muito abrangente e ela vai além de errar o alvo, tá certo? Mas não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então, não é somente errar, mas também acertar aquilo que não deveria acertar. Então, é a rebelião. Tá certo? Trata-se aqui da própria rebelião ou da desobediência contra Deus e contra a sua palavra. E aí a gente precisa ser lembrado, dentro desse terrível assunto do pecado, que o pecado afasta o homem de Deus. Então, fazendo pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Então, o pecado é a ação e a omissão, tá certo? Em relação à palavra de Deus. Então, o pecado é a condição do homem não regenerado, ou seja, o homem que não nasceu de novo e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, tá certo? Então, para se livrar do pecado, tem que nascer de novo. Isso aqui é complexo, irmão. Nascer de novo, por exemplo, não leva em consideração cultura. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje, quando falamos acerca do pecado, por exemplo, e do novo nascimento, da regeneração, de ser gerado novamente, são pessoas que levam em consideração o pecado. E levam em consideração cultura. E eu já disse à minha igreja, não é, irmãos, ensinando para os irmãos exaustivamente, mas eu vou ensinar quantas vezes for necessário, que nós não podemos levar em consideração a cultura. Agora não é mais o Mário nordestino, agora não é mais o Eliezer catarinense, não é? A irmã Grace, a irmã Marilene, não, agora já não sou mais eu, agora é Cristo que vive em mim, tá certo? Então é o homem que nasceu de novo para Deus, e o que nasceu de novo para Deus, independente do sotaque que ele fale, a maneira como ele pronuncia as palavras, ele tem que nascer completamente por Deus. Então a reconciliação do homem, não é? A reconciliação do homem com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. E só alcançamos Jesus Cristo, não é, irmãos, por meio da regeneração, ou seja, do novo nascimento. Também, aqui eu coloquei mais especificamente para os irmãos, do hebraico chatá, não é? E do grego amartia, errar o alvo, falhar no dever. E existem outras várias designações bíblicas para o pecado, não é? Muito mais que há para o bem. Então a Bíblia fala muito mais, alerta muito mais para o pecado do que fala para o bem. Cada palavra dessa que representa o pecado apresenta a sua contribuição para formar a descrição completa dessa ação agressora contra um Deus santo. Então, outra definição de pecado, num sentido bem básico, de uma forma bem clara da gente aprender, é que é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, não é? Que é em ato, disposição ou estado. Então, a gente pode afirmar ainda que
O pecado é a transgressão, e aí nunca esqueça, é a transgressão da lei de Deus, é transgredir a lei de Deus literalmente. Então, a universalidade do pecado. O que acontece? O ser humano ele foi criado por Deus em estado de inocência, ou seja, sem pecado, perfeito, porém dotado de livre-arbítrio. Então, o primeiro homem, por ser dotado de livre-arbítrio, apesar de ser uma criatura inocente, sem pecado e perfeito, ele escolheu, tá certo, desobedecer a Deus, não é? E a sua queda corrompeu toda a humanidade. Por causa do primeiro homem que escolheu, não é, desobedecer, você observa que depois da desobediência vieram muitas consequências ruins que nós herdamos hoje em dia, né, irmãos? Então o pecado de Adão ele foi transmitido a toda a raça humana. Jesus ele não herdou essa natureza pecaminosa, porque quem colocou Jesus no ventre de Maria não foi José. Quem colocou foi o Espírito Santo de Deus, não é? Então, quem colocou Jesus lá foi o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus não herda essa natureza pecaminosa. Então, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Então, essa é a universalidade do pecado, tá certo? O pecado não é passado adiante, não é meramente pela força do mau exemplo, não é? O pecado ele é passado, é um mal inerente à natureza humana, e a consequência disso é que todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Então, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana ela pode ser regenerada através da fé em Cristo, tá certo? Ou seja, se aceitar Jesus, o ser humano que herda a natureza do pecado, que nasceu pecador, ele pode de novo, tá certo? Se libertar dessa condição de pecador, se ele aceitar Jesus. Então, acerca da corrupção total, é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, tá certo? Você imagina que o homem, ele peca por sua mente, por suas atitudes, inclusive na sua maneira de se comunicar com Deus. Então, nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Você imagina, será que é possível? Alguém me perguntou, pastor, é possível o espírito ser contaminado pelo pecado, ou seja, a parte do homem que se comunica com Deus? Claro que é possível. Você sabia, irmãos, vou falar uma coisa aqui para você ver como é possível. Você sabia que tem pessoas que querem enganar Deus na oração? A maioria das pessoas sabem que a oração é uma conversa sincera com Deus, justamente porque quem fala com Deus não pode mentir para Deus. Mas eu já vi pessoas, por exemplo, passou nos telejornais, pessoas que se corromperam, receberam dinheiro ilicitamente e depois fizeram um círculo para fazer a oração pelo dinheiro indevido. Então você observa uma tentativa de enganar Deus através do espírito, da oração, da parte do homem que se comunica com Deus. Isso é um homem corrupto, isso é um homem corrompido, tá certo? Isso é um homem corrompido. Então, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Então, por causa da queda, todas as áreas do ser humano foram corrompidas. E a gente precisa saber disso, porque se a gente não aceitar isso, a gente corre o risco de viver em pecado como se a gente estivesse vivendo de forma correta. Então, essa corrupção, essa tendência, né, de todas as áreas da nossa vida, impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. O homem só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Há pouco tempo atrás eu estava falando isso para os novos convertidos, e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então, sem essa ajuda do Espírito Santo, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio, ele precisa ser divinamente restaurado, não é? E somente por meio da graça, ou seja, do favor imerecido de Deus, o homem recebe a capacidade para crer, para arrepender-se e, consequentemente, para ser salvo. Né? Então, a libertação do pecado do homem, ela não provém de nenhum esforço do homem. Ela é gratuita e divinamente ofertada. Não é? Quem nos livra do pecado é a graça, é o favor imerecido de Deus, é Jesus Cristo que foi entregue por nós e na dispensação que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, ele pode ser alcançado, não é? Então, Deus não é o autor do pecado. Outra coisa interessante, outro aspecto interessante que a gente precisa saber é que de modo nenhum Deus pode ser responsabilizado pela entrada do pecado no universo. Isso aqui é uma dúvida que geralmente é comum ela acontecer. Então, atribuir a culpa a Deus é uma blasfêmia contra o caráter moral de Deus, que é absolutamente perfeito. Tá certo? É um erro gravíssimo afirmar, não é como fazem alguns, que Deus decretou o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. O mal entrou no mundo, não é, irmãos, por escolha do homem. Deus colocou o homem no jardim, dotou de livre-arbítrio, e ele disse assim, ó, de toda fruta comerás, menos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Né? Ou seja, se o homem tomasse conhecimento do mal, ele se inclinaria para o mal, e o homem foi lá e desobedeceu a Deus. Então a culpa é do homem. De que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados, não é, irmãos? Das suas próprias iniquidades. No mundo espiritual, não é, de acordo com a Bíblia, um número incontável de anjos foram criados por Deus. Esses anjos eram bons, não é? Assim como tudo que Deus criou era bom. Só que aconteceu a rebelião no mundo angelical e veio a queda, não é? E aí muitos anjos se apartaram de Deus. Irmãos, lerem a epístola de Judas, no versículo 6, os irmãos vão ver que isso está registrado na Bíblia Sagrada. Pouco se diz, não é, irmãos, o que aconteceu exatamente, que provocou essa queda. Mas pelo que a gente encontra em alguns textos, nós podemos concluir que foi o orgulho e a cobiça de desejar ser semelhante a Deus que fez com que Lúcifer, não é, fosse banido e destinado ao inferno. Então, como alguém acertadamente ressalta, Deus criou Lúcifer, mas foi Lúcifer quem se fez o Satanás, não é, irmãos? Não foi Deus que fez ele o Satanás, foi ele mesmo, por meio do seu livre arbítrio. Também, ó, no mundo físico. Então, no que diz respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia informa que isso aconteceu pelo ato deliberado e, irmãos, perfeitamente voluntário, porque Adão e Eva eram dotados de livre-arbítrio. Não é por causa, sobre a causa do pecado, Geisler, ele diz o seguinte, ele diz, Deus não fez com que Adão pecasse, pois, como já analisamos, Deus não pode pecar, nem tentar ninguém nessa direção. Tampouco Satanás fez com que Adão pecasse, pois foi o tentador, não é? Pois o tentador fez somente aquilo que o seu nome sugere. Ele não forçou, nem fez nada no seu lugar. Deus criou as criaturas livres, e se é bom que sejamos livres, então a origem do mal é o mau uso da liberdade. Tá certo? Então, a resposta real é que Adão pecou porque Adão escolheu pecar. Tá certo, irmãos? E muitos de nós, no lugar de Adão, se colocam no lugar de Adão. E aí você vai ver como essa história é séria.
Tá certo? Será que você teria aceitado a oferta que Adão aceitou para desobedecer a lei de Deus, para transgredir a lei de Deus? Não é? Ou será que você não aceitaria? Tá certo? Olha só, o que a Bíblia diz sobre o pecado na natureza humana. Então, eu já falei para os irmãos, já comentei, que tudo que Deus fez, ele fez com perfeição. Tudo que Deus fez é perfeito, não é? Então, agora, por causa do mau uso do livre-arbítrio, o pecado, ele teve o seu lugar na história da humanidade, manchando a imagem de Deus, tá certo? No homem. O homem criado à imagem e à semelhança, ele agora tem a sua imagem manchada, tá certo? Então, sobre alguns feitos ou consequências do pecado no homem, a gente pode destacar algumas coisas. Por exemplo, pecado herdado. Então, uma controvérsia gerada lá no século V, né, pelo pelagianismo, foi que a raça humana não teria sido afetada pela transgressão de Adão, ou seja, que o homem não herda o pecado original de seu primeiro pai, certo? No entanto, a Bíblia Sagrada, que a Bíblia afirma, tá certo? Que a Bíblia afirma é que, pelo fato de Adão ser o cabeça e o representante de toda a raça humana, seu pecado afetou a todos. Por exemplo, Romanos, capítulo 3, e versículo de número 23, vai nos dizer o seguinte. Romanos 3 e 23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá certo? Então, por isso que todos possuímos a natureza pecaminosa, né? O pecado afetou todos. Todos possuímos a natureza pecaminosa, herança que recebemos dos nossos pais, não é? De Adão e Eva. Então, dessa forma, todos somos, por natureza, culpados diante de Deus. Até mesmo, irmãos, um bebê recém-nascido, né? Antes mesmo de cometer o seu primeiro pecado, ele já tem a natureza pecaminosa. Agora, as crianças, não é? Segundo o pastor Ezequiel Soares, as crianças, apesar de nascerem com a natureza pecaminosa, ainda não conhecem experimentalmente o pecado. Então, por esse motivo, elas não são responsabilizadas pelos seus atos antes de terem condições morais e intelectuais de discernirem entre o bem e o mal e entre o certo e o errado. Não é? Isso aqui é muito interessante. Segundo, o pecado afetou todo o ser do homem. Então, o pecado do homem não é um hábito adquirido, não é? Ele é uma herança natural do ser humano. Ninguém precisa ser ensinado a pecar, tá certo? Mas o pecado já é natural, já vem naturalmente da natureza do homem. Então, a relação com Deus e com o próximo foram afetados pelo pecado, além de trazer a morte física, espiritual e eterna. A declaração de fé da nossa igreja, das Assembleias de Deus, ela diz assim, ó, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição. Então, o homem foi atingido no corpo, na alma, no espírito, e isso prejudicou todas as suas faculdades, tá certo? Quais sejam o intelecto, a emoção, né, a vontade, a consciência, a razão, a liberdade, não é? Tudo foi atingido pelo ser humano. Pecado afetou todo o ser do homem, tá certo? Então, o pecado, outra coisa importante se destacar, é que o pecado não destruiu totalmente a imagem de Deus. Então, ela manchou, tá certo? Então, embora o homem ele tenha sido afetado extensivamente, como eu já falei, em todas as áreas da sua natureza pelo pecado, não significa dizer que a imagem de Deus no homem tenha sido destruída completamente, tá certo? Nós encontramos um mandamento para não amaldiçoar outras pessoas, pois elas também foram criadas
a imagem de Deus. E isto seria o mesmo que amaldiçoar o próprio Deus. Então, a imagem de Deus no homem, ela não foi completamente destruída, tá certo? Ela foi manchada, ela foi marcada, não é, irmãos? Pela terrível influência do pecado. Então, o pecado, ele também não anulou a capacidade de escolha. Então, embora tenha pecado e se tornado espiritualmente morto, passando a ter uma natureza pecaminosa, então Adão ele não perdeu totalmente a capacidade de ouvir a voz de Deus e também de responder. Né? A imagem de Deus, que inclui o livre-arbítrio, permanece. Ainda que desfigurada nos seres humanos, mas permanece. Então as escrituras elas afirmam claramente que mesmo o homem tendo a sua volição, ou seja, a sua vontade afetada pelo pecado, ela não foi anulada, tá certo? Não foi anulada, segundo a declaração de fé da nossa igreja, tá certo? Glória a Deus. Thaisa está aqui, hoje a gravação, a pré-aula tem a participação dos irmãos. Thaisa está aqui contribuindo, ó, no pecado não destruir a imagem de Deus e apenas manchar, é uma prova que ele é reversível mediante ao arrependimento. Excelente colocação, Thaisa, parabéns por sua colocação. A gente tem alguns irmãos aqui participando da nossa pré-aula também. Muito bem colocado, gostei dessa frase. E acerca das teologias modernas, não é? O que nós temos aqui? Nós temos os padrões da ética humana baseados no pensamento liberal, não é? Que esses padrões mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. Então, com a medida que o tempo vai passando, né? Então tem havido uma verdadeira involução, ou seja, as coisas estão meio que regredindo no que diz respeito à ética, à moral e aos bons costumes. Né? O Grandes, ele diz o seguinte: não há consenso entre muitos observadores sociais de que o mundo ocidental está em meio às transformações. Na verdade, tudo indica que estamos fazendo a travessia da moderna para a pós-moderna. E o apóstolo Paulo previu isso, não é? Quando falou sobre fim dos tempos, destacando que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproximasse. Né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo de número 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, dessa expressão tempos trabalhosos, do grego, não é, chapelós, que significa difícil, árduo, dá a entender um período de tensão, de maldade, não é? Ou seja, serão tempos difíceis de suportar, não é? Perigosos e problemáticos para a igreja no sentido geral. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui algumas características da pós-modernidade e também o posicionamento bíblico. Não é importante que os crentes saibam o posicionamento bíblico quanto a elas. Primeiro, a negação dos absolutos. Né? Os pós-modernos, eles questionam o conceito de verdade universal. Né? Eles olham para a razão e dão guarida a meios não racionais de conhecimento, né? Dando às emoções uma posição privilegiada. Então, eles não levam em consideração a razão, eles levam em consideração a emoção. Então, os pós-modernistas, não é, são céticos, não é, são, se não ressentidos com relação a valores morais absolutos. Então, aí um dos motivos porque a Bíblia se faz tão necessária à raça humana, né? Pois é um livro que trata de valores absolutos. Por quê? Porque o nosso Deus é absoluto, o nosso Deus não muda, tá certo? O nosso Deus, ele não muda de acordo com as emoções. Eu estava esses dias lendo sobre um animal
que ele vai mudando de cor à medida do humor dele, né? Tem um camaleão que muda de cor para ficar de acordo com o ambiente, e esse animal, quando ele, à medida que ele estava alterando por sua... É um tipo de lagarto também, quando ele estava alterando ali sua, digamos, seu senso de defesa, ele ia ficando mais escuro, ia ficando avermelhado até ficar preto. Deus não é assim, Deus não muda de acordo com as emoções, Deus é absoluto, ele está acima das emoções, não é, irmãos? Ele manda nas emoções. Agora, o absoluto, ele é questionável, é negado nos dias atuais. Segundo a relativização dos valores. Então, existe quem defenda que valores éticos e morais sejam relativos ao tempo, ao lugar, à cultura, não é? Ou a algum grupo. Eles ensinam que não há nada certo e nada pode ser considerado errado também. Tudo depende da sua opinião em relação ao momento. O pastor Claudionor de Andrade, ele diz que o relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. Ou seja, tudo é relativo. Então, no relativismo, não há uma fonte transcendente de verdade moral, e podemos construir nossa própria ética e nossa própria moralidade, porque tudo é relativo. Todo princípio é reduzido a uma preferência pessoal, ou seja, ao subjetivismo. E, em contraste, nós, os cristãos, acreditamos que um Deus, nós acreditamos em um Deus que tem falado, que revelou um padrão absoluto e imutável de certo e de errado na sua palavra, baseado em última instância em seu próprio caráter santo. Então, para todos os efeitos, irmãos, a regra não mudou. A Bíblia é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, nosso arbítrio, a nossa consulta, o nosso manual de fé e de vida, tá certo? Para nós que nascemos de novo. Também a inversão de valores, Então, por inversão de valores, nós entendemos a negação ou substituição dos valores absolutos, conforme descritos na palavra de Deus, para valores temporários, relativistas e circunstanciais, que são facilmente ajustáveis à época em que estão inseridos. Ou seja, troca as verdades da palavra de Deus pela moda. O profeta Isaías, ele reprovou, sim, assim, severamente a inversão dos valores. Isaías, capítulo de número 5 e versículo de número 20, diz assim, Isaías, capítulo 5, versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É um dos ais, irmãos, da Bíblia Sagrada. Ai de quem faz isso. Então, nós encontramos em alguns livros aí, notoriamente nos livros que têm natureza escatológica, como é o livro do profeta Isaías, predomina a profecia, mas tem muita escatologia também, nós encontramos os ais. Então, o apóstolo Paulo também disse que os homens pagãos mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, enquanto o mundo ele tem os seus valores deturpados pelos formadores de opinião, que utilizam a escrita, a televisão, a internet para disseminar suas ideias, nós cristãos, no entanto, fomos chamados para fazer a diferença, como sal da terra e luz do mundo. Então, nosso formador de opinião não é o coaching da vez, tá certo? Aí tem vocês não acreditam, isso aqui, a gente falando isso, e muita gente escuta isso na aula, e diz assim, não, mas eu não sou assim, é difícil uma pessoa assim, esses homens estão falando de coisa que eu já sei. Ora, eu assisti um vídeo, mandaram para mim um vídeo há um tempo atrás, de um homem, eu vou falar porque já hoje eu ouvi isso, de um homem falando que, irmão, até o Satanás serve de exemplo para a gente, porque ele erra todo dia, e mesmo ele sabendo que não vai
ser vencer nunca, mas ele continua errando, é um exemplo de persistência. No dia que eu ouvi isso, eu comentei com Thaisa, com minha esposa, eu disse, Thaisa, não vai demorar muito tempo para essas coisas serem faladas na igreja. Para chegar um pregador que nunca leu a Bíblia, que nunca foi à escola dominical, para dizer que Satanás é nosso exemplo. Não é, irmão. Satanás não é nosso exemplo em nada. Em nada, absolutamente em nada. O nosso formador de opinião é o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade. É ele quem nos guia em toda a verdade, né, irmãos? Que é a sua palavra. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo em conformidade com a palavra de Deus. Tem nada de Satanás, a gente aprender que Satanás é para lá, meu irmão. Está queimado em nome de Jesus, está amarrado de todas as maneiras, não é? Então também tem a teologia do pecado social. Então a tese do pecado social, ela remonta dos concílios católicos de Medellín, né, de 1968, na Colômbia, e de Puebla, né, em 1979, no México. Essa tese do pecado social, ela defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e desigualdade. Então, dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao pecado espiritual, né, sendo preciso tratar questões sociais. Então, a mudança de ênfase do pecado original, né, da natureza humana, para o pecado social, que é o pecado estrutural, ele enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Ou seja, o pecador não precisa se arrepender, basta ele mudar a sua maneira social, seu meio social. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Então, a partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Então você observa que isso aqui é uma deturpação bíblica terrível, né, irmão? Isso aqui é uma deturpação bíblica terrível. Agora, uma pessoa que não tem, que não lê a Bíblia, ela, meu Deus, ela vai cair facilmente num negócio desse. A gente precisa estar alerta. Eu falei outro dia para os irmãos, eu estava dando uma palestra em algum lugar, e eu disse para os irmãos assim, uma vez eu fui representar, não é, a instituição que eu trabalhava num evento, e no evento o homem falava sobre o planeta Hercóbulos. Aí ele dizia que era um grande planeta, estava se aproximando do mundo, e aí o mundo estava mudando o comportamento, o mundo estava mudando o clima mudando, tal, e falou um monte de consequência, aí ele falando num tom sensacionalista, e tudo isso não é outra coisa, senão a influência da proximidade do planeta Hercóbulos. Aí lá no meio alguém disse, glória a Deus, aí eu olhei para trás, eu disse, um crente que não lê a Bíblia, acredita em tudo. Então, se a gente não tiver cuidado, esse tipo de teologia aí, tipo do pecado social, vai, irmãos, influenciar de forma terrível as nossas igrejas. Também tem a teoria da libertação, né? A teoria da libertação, ela tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Então, essa teoria, ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. É uma teologia que nasceu na década de 70, com Gustavo Gutierrez, do Peru, e Leonardo Boff, do Brasil. Então, para eles, né, o estudo teológico, ele não deve estar centrado em doutrinas bíblicas, não é para libertar o homem do pecado, mas na indagação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, não é? Que trata da transexualidade, e de sexualidade, que trata da homossexualidade e também da raça. Então, uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, né, irmãos?
Teologia da missão integral. E o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Então, as pautas sociais e progressistas, elas são disfarçadas pela roupagem do evangelho e postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, se transforma o evangelho em conformismo, cristicismo, não é? E assistencialismo. Então, é uma deturpação terrível, não é, irmãos? É algo que a gente precisa estar completamente atentos. Também o liberalismo teológico. Então, após a Reforma Protestante, em 1517, floresce, então, o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Então, isso aqui ó, como resultado disso, não é? Nós temos a inspiração, a inerrância e a infalibilidade, me perdoe, das escrituras sendo questionadas. Os milagres e os sobrenaturais, eles são considerados algo mitológicos, tá certo? E as doutrinas de fé são reinterpretadas e ressignificadas. Então, troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter, não é, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Então, o pecado ele é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Isso aqui é um perigo, irmãos, para a gente, tá certo? O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das escrituras. Então, tudo isso aqui é criado para tirar nossa atenção das verdades bíblicas, não é? Até isso aqui é uma coisa que, se você não tiver conhecimento da Bíblia, eu nem aconselho que você vá atrás disso, tá certo? Nós precisamos ter conhecimento das Sagradas Escrituras para não sermos, não é, irmão, seduzidos com esse tipo de coisa. Irmã Marilene está aqui participando, ela está dizendo, mas se não houver arrependimento, não haverá o perdão. Não adianta se arrepender se não confessa o pecado. Muito bem. A Bíblia Sagrada diz que o que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia da parte de Deus, não é? Muito bem colocado pela irmã Marilene, parabéns pela participação. Então, nós temos ainda a normalização do pecado, tá certo? Então, a normalização do pecado traz uma famosa, evidentemente, uma crise, não é, ética e moral. Então, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se fé, tá certo? E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, não é? Então, se o conceito o conceito deturpado e relativizado do pecado, ele vai resultar em desvio e falha de caráter. Então, dessa maneira, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Então, dessa crise de integração, né, interrompe, né, e rompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Então, temas progressistas, eles passam a violar a ética e a moral bíblica e passa a ser normalizado, como, por exemplo, questões como imoralidade sexual, aborto e também uso de drogas, não é? Tudo, digamos, disfarçado de uma normalização, não é? Normalização das coisas ruins dos dias atuais. Também a imoralidade sexual. Então, a deturbação da doutrina do pecado, ela favorece o avanço da imoralidade sexual. Ou seja, a imoralidade sexual, ela deixa de ser considerada pecado. Pastor, isso acontece nos dias atuais? Eu nem vou dizer, nem vou responder essa pergunta.
Então, ó, em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo, se banaliza o sexo pré-conjugal, não é? Ou seja, a fornicação passa a ser uma coisa normal. Também o sexo extraconjugal, que é o adultério. Normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade ela é vista como opressora. A proibição da relação sexual antes do casamento, ela passa a ser pregada e disseminada como se fosse algo opressor. Então, nesse aspecto, o afrouxamento moral, não é, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria, não é, irmãos, e licenciosidade. Só para vocês terem ideia, tem países mundo afora tidos como países desenvolvidos, não é? É bom falar que pela geografia política, o Brasil é um país em desenvolvimento, tá certo? Então, países tidos como desenvolvidos, aonde a nudez já foi aprovada, a nudez social. As pessoas podem ir ao banco completamente despidas, não é? Então, tem cidades no mundo, e são cidades importantes, onde a nudez social já é algo comum. Então, nesses lugares, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade, ela é terrivelmente negligenciada e, por que não dizer, atacada ferozmente. Tá certo, irmãos? Também ocorre a dessacralização da vida. A Bíblia, irmãos, ela diz que a vida humana ela é sagrada. E ela é sagrada porque ela tem origem divina. Né? A vida ela é inviolável, né? E deve ser valorizada. Tá certo? A vida deve ser valorizada. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, ó. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ou seja, a vida tem que ser valorizada, né, irmãos? Ela deve ser, ela é inviolável. E assim sendo, o corpo humano ele deve ser cuidado, alimentado, preservado. E não obstante, a vulgarização do pecado, ela fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana, né? Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan é o seguinte, o slogan completamente do mal, ele diz assim, ó, meu corpo, minhas regras, não é? Reivindica o pseudo-direito de uma pessoa usar drogas, de uma pessoa prostituir-se, abortar, cometer suicídio e, inclusive, defende a eutanásia. Tá certo? E assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profano, dessa maneira. Então, a criatura, de modo proposital, ela promove uma verdadeira afronta à vontade de Deus, que é que a vida deve ser valorizada. Então, queridos, que lição reflexiva, não é? Que lição aí que nós temos para nós refletirmos esse final de semana. Então, nós temos que a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo moral e, por sua vez, exclusivismo moral em detrimento às causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã, né? Então, apesar da igreja não ser apolítica, nem insensível às desigualdades sociais, a gente precisa saber, não é, que o mal primário a ser combatido é o pecado, que é inerente à natureza humana. Tudo que tem em nossa volta é consequência do pecado. Né, irmão? O homem sofre por causa do pecado. E agora, uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente ele consegue repudiar as injustiças contra o seu próximo. Então, a igreja atuante, nesse sentido, é aquela igreja que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. Essa é a igreja atuante,
tá certo? Essa é a igreja de Cristo. Então, nós podemos ver aqui que o pecado só trouxe ruína e destruição. E a relativização do pecado é para que a ruína e a destruição continue, né? Querem fazer do que seria pecado ser uma coisa normal para continuar a destruição, né, irmãos? Então, a queda nos fala do patamar que tínhamos, né, de uma comunhão quebrada e que o homem em si nunca poderá restaurar. O pecado foi um ato deliberado contra a santidade de Deus, isso a gente precisa saber. E como consequência do pecado veio a morte em todos os sentidos do homem, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Não é? Foram o salário recebido por tamanho mal. Então nós devemos olhar para Deus e louvar a Deus por ele ter enviado Jesus Cristo, irmãos, que tem poder sobre o pecado, como também poder para nos restaurar. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Veja que lição que nós temos, não é, irmãos, para ser tratada nesse final de semana. É uma lição muito séria, é uma lição reflexiva, é uma lição que deve nos conduzir a analisar cada detalhe que ali está escrito, tá certo? Dê mais uma lida sobre o assunto, se possível. Anote suas dúvidas, leve ao professor na sala de aula, na escola dominical. Se tiver alguma colocação frente a algum ponto da lição, peça a oportunidade, em momento oportuno, fale, compartilhe e esteja disposto a ouvir também, faz parte da aula. A gente dá a nossa opinião, a gente ouvir opiniões contrárias ou opiniões que contribuam com a nossa, tá certo? Deus abençoe a todos, convide outros alunos e você que é professor, não esqueça de preparar sua aula dentro do tempo que é proposto para você dar aula, de maneira que ela tenha introdução, conteúdo e conclusão, e os alunos saiam felizes da escola dominical. Queridos, se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui para mais uma pré-aula, seria a pré-aula da lição de número 3. Paz do Senhor, tenham todos uma excelente aula, uma excelente escola dominical para a glória de Deus.